Mas ficamos todos curiosos de conhecer um pouco mais do sistema aí. Vou passar a palavra então para o Eduardo aqui, para que ele nos explique aí a evolução, o caminho que ele percorreu até chegar nesse sistema aí. Por favor, Eduardo. Muito obrigado. Bom dia a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer a atenção, o convite, agradecer a presença de todas as autoridades, e a nossa ideia aqui é compartilhar um pouco da nossa experiência dentro dessas aplicações de detecção e de bloqueio de drones, colocando já de início que a nossa empresa e a nossa experiência nesse segmento ela foi, de certa forma, acidental. Nós não somos uma empresa especializada em equipamentos militares, nós não somos especializados em fornecimento de equipamento aeroportuário, provavelmente nós não temos nada para vender aqui para nenhum dos senhores. Nós viemos de outro segmento e que, por maneiras indiretas, a gente acabou desenvolvendo uma solução que pode, em boa parte, auxiliar nesse tipo de aplicação, que ainda é incipiente. A gente reconhece que todo mundo está aprendendo bastante dentro desse segmento, inclusive nas aplicações. E a ideia é compartilhar um pouquinho dessa experiência e ver como nós poderemos evoluir, inclusive dentro da regulamentação. A nossa empresa, e aí a gente tem bastante orgulho de dizer, é uma empresa brasileira. Nós temos uma empresa de base familiar, começou com meu avô, prosseguiu com meu pai e continua comigo. E é uma empresa que basicamente vem da área de telecomunicações, da área de engenharia de radiofrequência. E apesar de ser uma empresa aí com mais de 32 anos, a gente tem bastante orgulho de trabalhar bastante com inovação. Somos uma empresa pequena, nós temos em torno de 40 funcionários, boa parte deles técnicos e engenheiros. E a gente tem muito orgulho de, apesar de ser uma empresa que está há bastante tempo no mercado, a gente ainda tem um fôlego de startup, né? Então, nos últimos 3 anos, nós fomos destaque do ranking da revista Exame e da Deloitte como as empresas no segmento que mais crescem no país. A gente também foi bem classificado como empresas de maior crescimento, de maior rentabilidade pelo Anuário Telecom. Ganhamos vários prêmios de inovação, inclusive o prêmio de empreendedor do ano de inovação da Universidade de Campinas em 2017. Então, a gente tem consciência de que o nosso produto final é sempre voltado à tecnologia, ou seja, 80% do nosso faturamento vem de produtos desenvolvidos nos últimos 5 anos. Então, a gente tem essa liberdade grande de inovar dentro da empresa. Mas como é que nós chegamos até aqui? E aí a ideia é comentar rapidamente como é que a gente chegou até esse ponto para poder compartilhar as informações. Em 2001, em conjunto com a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, se começou a discutir o que viria a ser a norma de bloqueio de sinais de radiocomunicações. Naquela época, se os senhores e senhoras lembram, começaram a acontecer os problemas relacionados ao uso do celular em presídios. E aí a Anatel foi chamada para definir uma regulamentação, o que acabou gerando aí 2 normas, a Resolução 306 e 308 da Anatel, que regulamentam o uso de bloqueadores de sinais de radiocomunicações, que, na época, foi pensado para equipamentos de comunicação, celulares, mas que se aplica plenamente também a sistemas interferidores, a bloqueadores de drone. Então, desde 2001, nós participamos ativamente, nós somos a empresa que mais contribuiu nas consultas públicas, mas prosseguimos com esses estudos, com esse desenvolvimento. Em 2009, a gente teve um projeto aprovado pela FINEP, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, para desenvolver o que nós chamamos de Plataforma Brasileira de Bloqueio de Sinais de Comunicação, ou seja, nós desenvolvemos uma tecnologia nacional para fazer bloqueio de sinais de comunicação, basicamente voltado para presídio, com a premissa de que a realidade brasileira pede custos compatíveis com os orçamentos brasileiros, ou seja, o desafio era desenvolver um sistema que tivesse baixo custo e algumas funcionalidades específicas do Brasil, que depois a gente pode definir com mais cuidado, mas basicamente que funcionassem em áreas urbanas sem provocar interferência no entorno. Esse é o grande desafio de qualquer sistema desse tipo. Em 2013, a gente também teve um projeto de pesquisa aprovado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, através do CNPq,
dentro do programa RAI, Recursos Humanos de Áreas Estratégicas, e nesse projeto a gente já visualizava uma solução que nós chamamos de drone control, ou seja, estender o bloqueio de comunicação, não só para telefones celulares e para rádios e para equipamentos, mas estender também para os controles, para os drones que são controlados por radiofrequência. Então, esse projeto de pesquisa basicamente enfocou esse tipo de aplicação. Em 2016, nós certificamos, junto à Anatel, o primeiro sistema, que a gente pode dizer assim, de proteção contra veículos aéreos remotamente tripulados, ou seja, o primeiro sistema antidrone certificado na Anatel. Foi o nosso, o segundo também. E, a partir desse desenvolvimento, nós fizemos um convênio com a Unicamp, e, através desse convênio, isso nos proporcionou, além de um conhecimento grande de ter acesso a pesquisadores, nós também fizemos uma publicação que nos deixou bastante orgulhosos, num congresso internacional do I3E, propondo novas técnicas para fazer esse tipo de controle, que são técnicas de spoofing, de radiofrequência. Isso foi objeto de uma dissertação de mestrado, e, em 2017, e isso é muito raro acontecer no país, mas acontece, a gente insiste, mas acontece, nós fizemos um pedido de patente conjunto, 50% universidade, 50% empresa, de uma técnica de spoofing, ou seja, a gente tomar o controle de determinada categoria de drones que invadam um determinado perímetro. Obviamente que isso foi um trabalho acadêmico, está em estudo, está em andamento, mas ele é bastante promissor. Ele exige investimentos intensivos ainda para desenvolvimento, inclusive até peço até para os senhores, se tiverem interesse de estar apoiando e contribuindo com esse projeto, é sempre bastante importante, mas a gente está vendo que isso é uma coisa bem mais para o futuro. 2018, as nossas soluções de controle de drones foram selecionados os nossos projetos pela Brinks. Brinks é aquela empresa que todos conhecem dos carros fortes, né, uma empresa de logística segura internacional, a maior empresa de segurança do mundo. Ela selecionou o nosso projeto para ser aprovado, porque, acreditem os senhores, no Brasil, a Brinks estava tendo problemas de segurança relacionados a drones. Os criminosos utilizavam drones para monitorar depósitos de equipamento, monitorar a movimentação de valores, e, principalmente na área de mineração, existia muito risco alguns crimes foram cometidos com o uso de drones. Então, a empresa privada de transporte de valores logística segura nos solicitou, selecionou o nosso projeto e apoiou o desenvolvimento desse sistema de detecção de drones. Porque, só para lembrar, a legislação brasileira, a Resolução 308 da Anatel, não permite o uso de interferidores e de bloqueadores, a não ser em unidades prisionais. Ou seja, uma empresa privada não poderia usar bloqueadores, não pode usar bloqueadores de sinal, não pode usar bloqueadores de drone, por uma restrição regulatória da Anatel. Esse uso pode ser feito apenas em unidades prisionais. Bom, e aí, só para complementar, depois podemos compartilhar essas informações. A proposta aí de patente e a proposta científica inovadora do spoofing, ela foi publicada aí num artigo, foi apresentada num congresso internacional e certamente é bastante promissora aí para os próximos anos. Mas a gente não pode viver só de academia. Então, a partir do momento que nós tivemos o apoio da Brinks para uma aplicação que seria prática e está implementada em diversas unidades da transportadora de valores, nós resolvemos modelar esse sistema e essa aplicação porque nós temos de concreto hoje, para a realidade que nós temos hoje em relação à aplicação, tecnologia e equipamentos. E foi aí que nós definimos aí uma spin-off, uma área específica da empresa, praticamente uma empresa independente, que nós chamamos de Drone Control, que é basicamente dedicada a desenvolver sistemas de prestar serviços de proteção de perímetros contra drones não autorizados. E o que a gente usa? A gente sabe que existem várias soluções, foram apresentadas diversas técnicas e diversas soluções para a detecção de drones. Existe radar, existe a questão ótica, existem até algumas aplicações de detecção de áudio, enfim, existem diversas soluções, mas nós temos conhecimento específico na área de radiofrequência, então nós nos limitamos a trabalhar dentro da área de radiofrequência, que é a nossa especialidade, que é a área que a gente conhece. Evidentemente que detecções mais sofisticadas, como se demanda, por exemplo, numa aplicação militar,
vão requerer soluções mais sofisticadas de detecção. Vão requerer radares, vão requerer sistemas mais sofisticados. Mas, para boa parte das soluções, e nós percebemos que boa parte do mercado e boa parte das aplicações, uma solução de detecção por radiofrequência já é o suficiente, ou pelo menos para se ter uma consciência situacional básica do que está acontecendo em relação à utilização de drones. Então, basicamente, o que a gente tem, que foi implementado no aeroporto de Congonhas, no aeroporto de Guarulhos, no aeroporto de Galeão e diversas outras áreas privadas, é um sistema bastante simples, são algumas antenas que ficam, basicamente, trabalham de maneira passiva, elas ficam monitorando o espectro radioelétrico, e, a partir desse monitoramento, elas fazem a identificação dos sinais e identificam quando existe um drone, identificam diversas informações relativas a esse equipamento. Obviamente que, para isso funcionar corretamente, a gente tem que ter acesso à biblioteca e às informações de como funciona a comunicação de cada tipo de drone. Ou seja, a gente depende de alguns fabricantes de drones compartilharem esse tipo de informação ou trabalharmos com informações espectrais. Então, obviamente, que a contribuição dada por um fabricante de drone abrindo suas informações, inclusive até compartilhando hardware em SDK, é extremamente importante para a eficiência de um sistema desse. Então, basicamente, dentro de uma área que a gente define como uma área a ser protegida, são definidos diversos raios, e aí nós podemos programar diversos tipos de alertas quando esse drone é detectado. Basicamente, a gente tem a questão da detecção, do rastreamento e da identificação. Ou seja, de maneira bastante simples, e isso foi uma demanda que a Brinks nos colocou, por exemplo. Eles não tinham muito interesse em acompanhar a trajetória e verificar num aplicativo, através de um console, a posição do drone. O requisito, por exemplo, de uma empresa de segurança foi: eu quero receber uma mensagem de texto, um SMS, que o meu pessoal da segurança receba um SMS assim que o drone é detectado, para tomar suas providências, suas atitudes, etc. E, nesse SMS, um link para o mapa identificando aonde está a localização do drone, aonde está a localização do piloto. Então, nós, inclusive, temos um sistema instalado aqui, e algumas pessoas estão recebendo mensagens de textos assim que um drone é detectado aqui no nosso perímetro. Então, basicamente, esse é um dos requisitos, uma interface bastante simples, quer dizer, assim que o drone é detectado, conforme o tipo de escala que é feito, as pessoas são avisadas aí para tomar as providências. Esse sistema também pode ser acessado através da web, através de um login e senha, onde é possível se identificar a posição do drone em tempo real. Dependendo do modelo do drone, é possível também se identificar a posição do piloto. Isso tudo vai depender do modelo, do protocolo de comunicação que ele tem. E esse é um requisito bastante importante, a localização também do piloto do drone. As informações da trajetória, de todo o comportamento do drone, de como que ocorreu esse caminho que esse drone percorreu, os horários, a altura que ele estava, enfim, todos os dados desse voo são armazenados, são referenciados e podem ser consultados a qualquer momento. E aí, dentro dessa análise, sendo um pouquinho mais prático, indo para a aplicação e para a demanda que já existia do mercado, nós formatamos uma nova forma de atuar. Quer dizer, a gente notou o seguinte, que boa parte das aplicações, uma empresa de segurança, um centro de distribuição, um condomínio de luxo, muitas vezes alguns condomínios de luxo têm problemas de segurança relacionados a drones, não tem disponível um engenheiro, um especialista, e nem tem capacidade financeira de estar comprando esse tipo de equipamento, operando e, principalmente, atualizando esse sistema. Então, nós definimos um formato aí que nós chamamos aí de proteção do espaço aéreo como serviço. A ideia é embarcar isso como serviço. Então, se alguém tem uma demanda, eu queria monitorar determinado perímetro contra drones durante uma semana. Ok, a gente pode prestar o serviço durante um período de uma semana. Eu queria por um mês, eu queria por um ano. A gente tem essa flexibilidade, e aí o nosso pessoal de engenharia, o nosso pessoal técnico é que vai fazer essa operação, e o usuário final só vai receber os alertas e ter acesso à interface web com todos os dados dos drones detectados.
A ideia é simplificar isso para atender essa demanda de mercado. E, por outro lado, voltando para a questão do bloqueio, a gente tem as aplicações nas unidades prisionais. E esse, na verdade, é o carro-chefe da nossa empresa. Hoje, a gente tem em torno de 35 presídios no Brasil que nós prestamos serviços contínuos de bloqueio de sinal de comunicação. E nós estávamos até comentando um pouquinho antes da entrada aqui, que a gente também bloqueia drones em várias unidades prisionais, de certa forma até de maneira acidental. Por que eu digo isso? Primeiro que a gente descobriu isso uma vez porque um dos diretores de uma unidade prisional veio reclamar com a gente. Ele falou, olha, o pessoal aqui da engenharia veio fazer uma inspeção no telhado e o drone aqui não está subindo, a gente está ligando aqui, o drone não está funcionando. Vocês estão atrapalhando aí, tem alguma coisa errada. E aí nós fomos detectar o quê? Que em unidades prisionais no Brasil, um dos requisitos de bloqueio é fazer o bloqueio das faixas de Wi-Fi. Então, a gente bloqueia a faixa 2.4 e 5.8, que boa parte dos drones comerciais utilizam essa faixa. Então, de certa forma, acidentalmente, a gente estava bloqueando também os drones nos perímetros das unidades prisionais, né? Então, que está dentro dos limites, como eu comentei, que a Anatel exige. Porque quando a gente fala de bloqueio de comunicação, a gente tem a limitação em relação ao perímetro que isso pode ser feito, quer dizer, isso só pode ser feito no Brasil em unidades prisionais, e também a certificação do produto. Qualquer equipamento utilizado para fazer bloqueio de sinais no Brasil tem que ter a homologação da Anatel. Eu até fiz uma consulta ontem à noite, e hoje no Brasil nós temos em torno de 33, 34 equipamentos com a homologação na Anatel válida. Eu até levantei aqui as empresas, a IACIT está ali, tem um equipamento homologado, e nós temos 11 diferentes equipamentos homologados na Anatel. Por que a gente tem tudo isso? Porque a gente tem que bloquear todas as faixas e todos os serviços de telecomunicações. Então, dentro dessas faixas a serem bloqueadas, desses equipamentos, alguns deles também são utilizados para bloquear drones, porque eles bloqueiam as faixas do controle remoto desses drones. Lembrando que os 2 primeiros sistemas antidrone homologados na Anatel foram os nossos sistemas para utilização em unidades prisionais. Enfim, a partir desse desenvolvimento, dessa tecnologia, a gente acabou também sedimentando essa parceria com a universidade, com os fabricantes de drone para compartilhar as informações e sistemas com a gente, e a gente conseguiu, a partir daí, ter um planejamento bastante específico para determinadas aplicações, basicamente voltadas para a área de segurança. A questão de segurança de tráfego aéreo, de aeroportos e tudo mais, a gente, na verdade, no início nem cogitava muito isso, porque a gente sempre ouviu falar que, quando a gente está falando de segurança aeronáutica, as coisas têm que ter um nível de confiabilidade 100%, altíssimo e tudo mais. E a gente sabe, todo mundo sabe aqui, que apesar de todos os fabricantes virem aqui e falarem que tem um nível de detecção, que pega tudo, né, não existe sistema de detecção 100%. Todo o sistema vai ter um índice de detecção e vai ter uma margem de detecção que ele não vai conseguir detectar. Então, essa incerteza é que nos fazia dizer, bom, isso aqui acho que para aeroporto não vai ser muito bom, porque não podemos garantir 100%. E o que nos surpreendeu foi o seguinte, como não existia nenhuma referência, mesmo a gente tendo um nível de detecção em torno de 80%, isso era o suficiente para se ter uma ideia inicial de como era o panorama. Mas, enfim, a gente tem então as diversas categorias, e nós mapeamos o mercado e vimos que existem soluções em diversos fabricantes no mundo a respeito disso, não só da questão do bloqueio da detecção, mas também do spoofing, que é um desenvolvimento aí de longo prazo que nós estamos trabalhando. E, a partir daí, com esse projeto de aceleração da Brinks, a gente conseguiu ter um avanço muito grande. Então, para encurtar o que a gente conseguiu fazer no ano passado, a gente conseguiu aumentar o alcance de detecção do nosso sistema. Então, a gente tinha um alcance aí da ordem de 500 metros, mais ou menos, e hoje nós temos um alcance médio em torno de 7 quilômetros, então a gente consegue detectar drones numa distância de até 7 quilômetros. E acho que o principal que espanta muito o mercado é o custo que a gente conseguiu chegar nesse sistema. Nós estamos falando aí, nos aproximamos, na verdade, estamos um pouquinho abaixo de um custo de R$ 5.000 mês
de um sistema desse. Quando a gente compara com a ordem de grandeza dos sistemas, a gente está realmente com um custo extremamente baixo, porque a ideia realmente é universalizar e tornar esse tipo de solução bastante acessível. A gente já tem uma meta ousada de conseguir ter um serviço desse a um custo inferior a $1.000. Nós estamos trabalhando para aprimorar e conseguir chegar a um custo ainda bastante otimizado. Então, isso permite a aplicação em diversas outras áreas, em diversas outras aplicações. Bom, e a partir daí nós ativamos o nosso primeiro sistema. E o sistema foi instalado na base da Brinks em Campinas, e a partir daí nós começamos a fazer outras instalações. E a ideia nossa até aqui é compartilhar um pouquinho de qual foi a experiência, o que a gente viu de resultados, a quantidade de voos detectados em cada um desses pontos, em cada uma dessas implementações. Eu destaco que o que a gente tem de números aqui são o número de detecções de voos de drone. Se eles estão legais, não estão legais, tudo mais, a gente nem entrou nesse mérito, a gente simplesmente está vendo o que nós conseguimos detectar do ponto de vista de radiofrequência e colocar isso em alguns mapas de calor. Então, a partir desse mapa de calor, a gente consegue ver os pontos de maior ocorrência, obviamente dentro do alcance de cada um dos nossos sistemas, e ter uma noção de ordem de grandeza de como é essa atividade dos drones. Então, a ideia é compartilhar isso com os senhores, depois eu tenho até os dados mais detalhados, eu posso deixar à disposição de quem tiver interesse. Vamos pegar a cidade de Campinas. A gente tem um sistema que está instalado lá desde 13/6/2018, na base da transportadora de valores Brinks. Nesse período, aí, nessa área da cidade, esse mapa de calor mostra aí as incidências, as ocorrências, nós tivemos aí em torno de 6.800, até ontem, no final da tarde, em torno de 6.800 voos de drones detectados nesse período. A gente tem um sistema em Recife também, está também um pouco menos de um ano, em torno de 20.000 detecções, nessas áreas que nós estamos indicando aqui. A gente tem um sistema também instalado em Ponta Porã, e foi instalado em fevereiro, 511 detecções até o momento. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, 873 detecções, foi instalado também em fevereiro. Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, também instalado em fevereiro. Esse também são os mapas de calor com os registros e as ocorrências, 490 registros. A gente tem Sinop, no Mato Grosso, com 886 registros, desde 20/3/2019. Os colegas aí mostrando instalações em Londres, a gente instalou em Sinop. Sinop tem sistema de detecção de drone, viu? Apesar dessas grandes cidades europeias não têm, Sinop tem. São Paulo também, isso está uma amostra de um sistema que está instalado desde o finalzinho do ano passado. Rio de Janeiro, também há algumas detecções. Isso, para a gente, na verdade, do ponto de vista de estudo técnico, é interessante. Para ter uma noção, na verdade, cada um enxerga com o seu viés, né? Quer dizer, os gestores aí de segurança estão analisando as ocorrências e tudo mais. A gente está analisando tecnicamente quão longe a gente consegue detectar o drone com os tipos de antenas que a gente usa. Então, para a gente, quando a gente vê os pontinhos fora da curva, detecções aí a 12, 15 quilômetros, a gente fica bastante satisfeito, porque a gente está vendo que a eficiência do sistema realmente é bem grande. Guarulhos também, desde 29/8. Barueri, e esses são casos, entra naqueles casos estranhos de detecção para segurança. Nós estamos falando aí de uma região onde tem depósitos de eletroeletrônicos, e existiam quadrilhas de criminosos que estavam usando drones para monitorar o carregamento dos veículos, para poder planejar os seus crimes. Então, os gestores desses depósitos pediram a colocação do sistema desse, que está integrado com a área de segurança da empresa. E por incrível que pareça, uma semana depois, já tivemos ocorrências que suspeita de crime. Presidente Venceslau, também no interior de São Paulo, instalado desde novembro do ano passado. Corumbá, Mato Grosso do Sul. Cáceres, Mato Grosso. E aqui Brumadinho. E aqui eu peço um parênteses para finalizar a apresentação. Uma experiência interessante que nós tivemos no início desse ano com a tragédia de Brumadinho.
Assim que aconteceu a tragédia, acho que todos devem ter acompanhado pela mídia, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais e diversas outras autoridades começaram a organizar, fazer um planejamento de resgate, e a característica específica desse tipo de operação foi a presença muito grande de helicópteros. A gente teve, em determinadas ocasiões, mais de 20 helicópteros em operação num perímetro bastante pequeno. Quer dizer, a concentração de aeronaves que estavam fazendo uma operação coordenada com diversas autoridades era bastante intensa. E aí nós recebemos um contato do capitão Kleber, do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Eu recebi uma ligação dele no sábado à noite, e ele me relatou que ele é piloto de helicóptero, ele estava participando da operação, e ele estava muito preocupado porque ele quase tinha sofrido um acidente, quase houve uma colisão do helicóptero que ele estava pilotando, quase colidiu com um drone. Ele falou que estava tendo muita ocorrência de drone na região, e que ele tinha ouvido falar da gente, se a gente não podia estar prestando algum auxílio para eles, de forma voluntária, porque não existiam recursos, não tinham condições para se fazer isso. E a gente aceitou o desafio. Eu fui junto com outro colega para lá, no domingo pela manhã, e nós rapidamente montamos um sistema para fazer a detecção dos drones no perímetro onde estava ocorrendo o resgate. Basicamente, aquele sistema que todos já viram, nós instalamos esse sistema com antenas diretivas específicas no sítio onde a gente estava tendo o pouso das aeronaves, onde estava tendo uma concentração de aeronaves, e esse sistema tinha a capacidade de capturar os sinais nas áreas críticas onde estava ocorrendo o resgate. E até nesse momento tivemos até a colaboração da Força Aérea Brasileira. Perturbamos muito o Major Haberfeld, que estava comandando lá as operações. A gente tomou a liberdade de usar o mastro telescópico desse veículo da Força Aérea para poder colocar o sistema. O sistema está ali em cima, e isso melhorou bastante a capacidade de recepção dele. Então, o sistema foi instalado basicamente em algumas horas, e, a partir daí, ele conseguia prestar informações para a gestão do Corpo de Bombeiros. Quem estava fazendo essa gestão do controle das operações, poder dar alertas quando drones eram detectados. E, por incrível que pareça, é até interessante compartilhar essa informação, mas, no primeiro dia de operação, foram detectados 60 drones, na segunda-feira, logo após a tragédia, num perímetro rural ali de Brumadinho, na área ali da valha onde aconteceu o acidente. Então, a gente soma isso curiosos, a gente soma isso emissoras de TV, a gente soma isso a terceirizados de emissora de TV querendo obter imagens, e todos colocando em risco a segurança do voo. Então, esse tema foi implementado como suporte para o Corpo de Bombeiro, para o comando do Corpo de Bombeiro. Eles tinham basicamente essa tela de monitoramento, uma tela onde havia identificação dos drones naquele perímetro onde estava sendo monitorado, e depois, num segundo momento, a gente aperfeiçoou esse sistema lá e colocou um rastreador via satélite em cada helicóptero, e, a partir da posição de cada helicóptero, a gente sabia a distância do helicóptero até o drone detectado e facilitava os avisos, os alertas de segurança. Isso ficava com acesso para os profissionais que estavam fazendo todo o controle via rádio e alocando todas as missões. E, num segundo momento, serviu também para a Polícia Federal e para a Polícia Rodoviária Federal poderem planejar as medidas de segurança para identificar quem estava fazendo uso desses drones. Que é importante lembrar que a gente detecta o drone e também localiza a posição do piloto do drone. E culminou aí, acho que ontem, durante o debate, estava se perguntando, mas o que acontece se localizar a pessoa e tudo mais? Em Brumadinho, se não me engano, foram 2 ou 3 ocorrências onde a polícia chegou a localizar a pessoa, apreendeu o equipamento e tomou as medidas legais cabíveis para cada operação. Então, no caso de Brumadinho, até pela emergência da situação, isso, de fato, ocorreu aí em pelo menos 3 situações. Bom, basicamente era isso que eu tinha que compartilhar.
a gente fica à disposição, como eu bem coloquei, a gente não está falando de um produto acabado, a gente está aprendendo a cada dia, em cada operação, nós não somos especialistas em aeroportos, em segurança aérea, em aplicações militares, mas a gente tem muito boa vontade, a gente tem um pessoal técnico muito bom, muito criativo, e fica à disposição. Inclusive, nós temos essa filosofia de inovação aberta, ou seja, todos os dados de Brumadinho, por exemplo, nós já compartilhamos com os senhores da Força Aérea Brasileira, e está à disposição de todas as autoridades, todos o monitoramento e todos os resultados que nós temos tido nessas implementações. A gente fica à disposição para compartilhar e está desenvolvendo junto essas soluções que a gente entende que é uma tecnologia que ainda está evoluindo, e a gente, como empresa brasileira, a gente tem essa noção de que a gente tem que trabalhar realmente com o desenvolvimento local, porque nós temos algumas demandas específicas do nosso país, e é importante a gente estar trabalhando com o desenvolvimento local. Muito obrigado. Bom, essa é só para a gente apresentar, essa é a tela principal. Nós estamos usando aqui um sistema com o banco de informações de um dos fabricantes de drone, onde a gente tem aí boa parte dos drones comerciais disponíveis em cima dessa aplicação SDK. A gente tem aqui no meio a nossa posição, onde está o sistema de monitoramento, e assim que ele fizer alguma detecção, ele vai apresentar essa detecção na interface gráfica e vai identificar o modelo do drone e a posição dele. Vamos aguardar aí, ver. Essa versão ela tá bloqueada com isso, mas a gente consegue alterar tudo, né? Como a gente tem um SDK, porque qual que é a principal questão para essa aplicação de RF? É a gente ter informação dos fabricantes. Então, a gente tem que usar, muitas vezes, alguma parte de hardware e uma parte de aplicação que eles têm. Mas a gente consegue converter isso e colocar em outras formas. Como eu havia falado, alguns dos senhores acho que estão com a mensagem de texto habilitada no celular. A gente tem vários clientes que não querem saber desse tipo de aplicação. Eles querem receber um SMS com o link da coordenada onde está o drone, onde está o piloto, para poder fazer a operação. Agora vamos aguardar esse. Opa, acho que teve alguma coisa aqui. Espera aí. O que é esse aqui que você detectou? Que não dá para ver na tela aqui. O que foi detectado, Kaique? Tem 2 detectados. Temos 2 drones detectados. Só vai mostrando aqui para a gente. Onde é que é isso aqui? Avenida dos Bandeirantes. Aqui ele está indicando home location, ou seja, o ponto de origem, onde começou a ser conduzido o drone. E aqui está o drone em tempo real. Apareceu mais um ali. Esse primeiro drone que foi detectado, ele é um Mavic, é isso? É um Mavic Pro, altitude 81 metros, desculpa, 58, altitude 58, velocidade 2 metros por segundo. O outro drone que está chegando mais próximo aqui do prédio é um Phantom 4. Se clicar em cima dele, já localizamos a posição do piloto. A posição do piloto está na Avenida Doutor Cardoso de Melo, naquela posição ali. A gente tem 2 tipos de localizador, um que é o home location, que é o ponto de origem, da onde começou o voo, e o outro ponto é a posição do piloto. Por quê? Porque o voo pode ter começado num lugar, mas o piloto pode se deslocar, então a gente consegue ter a posição também do piloto. E aí a gente vai tendo a atualização
em tempo real aí de cada uma dessas posições. Depois eu mostro como é que a gente tem a forma de depois ver em arquivo tudo o que aconteceu passo a passo. Lembrando que, para alguns celulares que estão cadastrados, existe um alerta de SMS. Então, ele também recebe uma notificação assim que o drone é detectado via SMS. Em algumas situações, por razões de tráfego da operadora, esse SMS pode demorar um pouquinho por conta do tempo da operadora de estar encaminhando a mensagem. Tá? Mas, no console, a gente tem isso em tempo real. A gente sabe a distância que está? Só para a gente ter uma noção da distância desse drone mais distante, a gente está a uma distância de 450 metros. E o mais próximo está 70 metros. Então, basicamente, é uma interface bastante simples, né, que dá para a gente ter como se diz, a consciência situacional, entender o que está acontecendo, o que a gente tem. Quando a gente clica em cima do drone, a gente tem uma informação adicional do lado de cada um dos equipamentos. Ele recebe um número de série, é isso? Ele tem um número de série colocado sempre em cima, ali, um número de série que identifica esse drone. Então, se o mesmo drone fizer novos voos no mesmo local, a gente consegue identificar que aquele voo... Por sinal, apareceu tem 4 drones detectados, é isso? Agora entrou um em cima do outro. Você consegue melhorar o zoom? Não. Então, você consegue puxar... Agora são 2. Acho que ele duplicou, hein? Ou apareceram mais. Agora o Phantom 4 está chegando mais próximo. Agora voltamos a ter só um drone detectado. A gente continua tendo a posição de origem e a posição do piloto. Notem que o piloto se deslocou, segundo o registro, ó, foi até a esquina lá, está fugindo. Agora não sei se a gente vão coordenar o bloqueio. Oi? Não sei, depois que saiu ao vivo, a gente mostra o histórico, mostra todas as ocorrências. Vai pedir para acionar o bloqueio lá? Ok. A gente colocou lá em cima, acho que tem a foto aí, Kaique, só para mostrar. A gente colocou um dos módulos de bloqueio, esse é um módulo de bloqueio que a gente costuma usar em unidade prisional. Então, ele não tem acionamento automático, ele fica o tempo todo ligado. Então, para evitar interferência, a gente colocou um módulo de uma potência bem pequena e delimitou uma areazinha bem pequena, onde a gente deixa ele acionado e ele impede que os drones se comuniquem nesse perímetro. A gente está com, acho que no máximo 15 watts de potência, porque se a gente usasse a potência total nesse local, com todos esses prédios em volta, ia derrubar o Wi-Fi de todo mundo ali. Pode voltar. Pode ligar? A ideia é acionar o bloqueador e evitar que esse equipamento, que esse drone, ele acesse aquele pequena área delimitada. Então, isso, conforme a gente aumenta a potência ou muda as antenas, a gente consegue ter áreas maiores de limitação. Lembrando, como foi bem explicado pelo colega da IACIT, nós estamos trabalhando com uma relação sinal-ruído, ou seja, a distância do controle até o drone é um fator decisivo para a efetividade do bloqueio. Se a gente estiver com o controle muito próximo, a dificuldade do bloqueio é maior. Se o controle estiver mais distante, é mais fácil fazer o bloqueio, porque o nível de potência para fazer o bloqueio é um nível menor.
Falaram aqui que o drone está bem alto, uns 40 metros. Aí ele vai ter que tentar pousar ali. Encerrou, então, aqui a apresentação. Agora eu vou mostrar só algumas funcionalidades que a gente teve desses registros, o Kaique vai estar mostrando para a gente. A gente tem aqui o histórico, e essa é uma interface, inclusive, específica da DJI para esse tipo de aplicação. Então, a gente tem aqui, vamos ver pelo horário aqui, que hora que começou a gente aqui. Foi, bom, vamos pegar a partir desse daqui, né, às 15 horas e 3 minutos. A gente pode acionar o replay da rota e ele vai mostrar o que ele detectou e o caminho que o drone fez. E a gente pode assistir qual foi a trajetória do drone e o que aconteceu. Ele mostra o ponto do piloto, ele mostra qual foi o percurso que o drone fez. No cantinho ali ele está mostrando a velocidade, a altura do drone, a coordenada dele e o tempo que ele fez. Então, o nosso drone invasor, aí, esse primeiro drone invasor, fez esse caminho e o piloto sorrateiramente correu para a esquina ali. Enfim, aqui a gente tem, então, a informação. Cada voo ele tem uma identificação única para cada drone. Né? Qual que é o tipo de drone? Depende do tipo de drone, a gente consegue até identificar o modelo dele, o código do sensor que a gente está utilizando, a distância que a gente tem em metros a partir do ponto do sensor e o tempo de duração do voo. Mais uma detecção também parada. Depende do tipo do drone, a gente consegue identificar a marca, modelo, número de série, depende do tipo do fabricante, e a gente consegue só ter um alerta de drone sem o detalhamento. Por isso que a necessidade de se fazer uma atualização, e se por acaso existir algum drone que não foi atualizado no sistema, essa é a grande falha, o sistema não vai detectar. É como se fosse um antivírus, a gente detecta o que tem na biblioteca ou o que tem um determinado padrão de funcionamento. Se for fora desse padrão, a gente não consegue ter essa informação tão precisa. Mas, basicamente, o que a gente tem a mostrar, quer dizer, a ideia é uma interface bastante simples, intuitiva. Acho que os senhores perceberam que tem uma boa acuidade de detecção, e conseguiu pegar várias ocorrências, conseguiu detectar distâncias grandes, e acho que um fator principal, que foi o grande motivador da gente usar esse sistema para segurança em empresas privadas, principalmente quem trabalha com logística segura, é a identificação, a facilidade que o sistema identifica a posição do piloto, do controle de drone, que essa é uma informação bastante útil, principalmente para ser encaminhado para a autoridade policial, quando existe algum crime em andamento, alguma atividade irregular. Agora, a identificação do piloto, que também varia de modelo para modelo. Os modelos muito antigos de drone, a gente não consegue essa informação. Os modelos mais novos, a gente já consegue a informação. Tanto a informação do home, quanto a informação da posição do piloto. Mais alguma coisa? É basicamente isso. E quem tem o celular cadastrado no SMS deve ter recebido todos esses alertas, deve estar com a caixa postal entupida de mensagens aí, que cada registro desse recebeu um alerta com um link para a coordenada no mapa da posição do drone. Então, basicamente, é essa. Lembrando que é um sistema baseado em radiofrequência, ou seja, a gente tem que entender o sinal e tem que ser um drone controlado por radiofrequência. Se houver algum drone fora do padrão ou que não esteja agregado nessa lista de drone comercial, ele não será detectado. Né? Então, essa vamos dizer assim, é a fraqueza de um sistema desse tipo. Por outro lado, os senhores viram que é muito simples de se usar, é muito simples a instalação física que nós fizemos, é um mastrozinho pequeno, com 4 anteninhas, é um conjunto muito simples de se instalar, a gente instalou isso aí em menos de 1 hora. E o custo de um sistema desse também, como eu falei, é muito baixo. O custo de uma operação dessa, quer dizer, você pode montar e desmontar um sistema desse com rapidez para fazer um monitoramento para uma determinada missão. Então, era praticamente isso que a gente queria compartilhar. Muito obrigado.